Bom, obrigada, Peti, por colocar para gravar. Gente, boa noite. Meu nome é Helena Fiore, meu apelido é Lisa. E hoje eu vou dar essa aula de angústia do Graciliano Ramos para vocês. E vai ser a primeira aula que eu vou ministrar sozinha. Então, não vai ser aquela troca, né, que fica entre duas pessoas, tudo mais. Apesar da Ju ter me ajudado muito com os slides, ela foi perfeita. Enfim, vou dar aula sozinha. E então eu pensei numa coisa também que não se estendesse muito, né? Assim, é meio difícil, porque eu gosto muito de falar. Mas eu vou tentar não me estender até as 8, porque eu sei que é maçante ficar ouvindo 2 horas a mesma pessoa falando, né? Enfim. E o que precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, pode escrever no chat. Se eu não ouvir de primeira, é porque eu estou na tela da apresentação, mas logo eu volto para a tela do Meet, aí eu vou ver as dúvidas, tá? Ai, Bruna. Ai, que bom que passa rápido, gente. Obrigada, nossa, eu fico feliz. Enfim, o que precisarem, se tiverem achando a aula ruim, tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, tá? Bom, então a gente vai falar do livro Angústia. Quem já viu outras aulas que eu estava dando também sabe que todo livro que aparece aqui, eu falo, nossa, esse é meu livro favorito. Nossa, esse é perfeito. E assim, para mim, a lista da FUVEST é bem isso, sabe? Todos os livros são maravilhosos. Eu não. Cada vez que eu vou apresentar, vou dar uma aula de um livro, eu falo, meu Deus, esse é o livro mais incrível. Aí passa outra semana, eu mudo de opinião, porque, enfim. Aí, o que eu queria dizer é que os livros da FUVEST, eles são muito, muito, muito maravilhosos. Todos têm um significado enorme por trás. Tem uma beleza por trás, sabe? De início, a gente sabe que é muito difícil de observar essa beleza. Justamente porque a gente está lendo um livro para o vestibular, né? Não é aquela coisa gostosa, não é aquele livro que você pega para ler do nada, eu vou distrair, né? Vou ler um livro. Não é assim. Então, eu sei que de primeira, a nossa reação não é muito legal frente ao livro, né? E eu acho que eu já contei isso em outra aula, mas eu quase não li nenhuma obra da FUVEST para prestar a FUVEST, e isso é um péssimo exemplo, e está gravando. Então, acho que vocês podem me matar, me cobrar depois. Mas eu fui ler as obras depois, né, que eu consegui passar, porque eu realmente não conseguia. Nossa, quando eu estava lendo, eu não conseguia enxergar beleza nenhuma. Não nenhuma, né? Nenhuma é forte. Mas eu não conseguia me prender ao livro, sabe? Aquela coisa gostosa que você vive a história, você sente tudo intenso. Eu nunca conseguia. Então, depois que deu certo, deu entrar, tudo mais, eu fui ler e me apaixonei por cada um dos livros da lista da FUVEST. Bom, eu queria saber se alguém já teve contato inicialmente com esse livro, com Angústia, do Graciliano Ramos. Se alguém já leu, ou se alguém já leu alguma. Ai, você já leu, Bruna? Que legal! O que você achou? Realmente, assim. Ai, que bom que vocês leram. Realmente, nossa, é um livro difícil. É um livro bem difícil, concordo super. Os livros da FUVEST, em geral, não são fáceis, né? O que eu mais acho acessível de todos os livros, talvez seja Quincas Borba. Ai, sim. Sim, o final. É muito doido. Esse livro é muito bom. Mas que bom que vocês leram, gostaram, acharam difícil, concordo super, realmente é difícil. A gente vai falar um pouquinho da linguagem do livro. Enfim, vou começar a falar. Vocês já viram, né, que eu fiquei 10 anos falando só na introdução. Mas é isso, se eu estiver falando muito, vocês me dão um corte, tá bom? Bom, primeiro a gente vai falar, né, quem foi o Graciliano Ramos. A gente sabe que, dentre os autores da lista da FUVEST, a FUVEST às vezes tem uns queridinhos, né? Que ela às vezes deixa, tenta só trocar o livro, sabe? E só trocar a obra, mas mantém o autor, que é o caso do Carlos Drummond de Andrade, é o caso do Machado de Assis, enfim.
que eu acho que Machado de Assis, enfim, não sei se saiu, mas tá. O Graciliano Ramos, a FUVEST também já fez isso, né? A FUVEST já cobrou Vidas Secas, e Vidas Secas, inclusive, é a obra mais importante do Graciliano Ramos, a gente vai ver mais pra frente que eu vou falar. Mas a FUVEST, ela adora Graciliano Ramos, e particularmente eu entendo essa posição dela, porque dela, né, como se fosse uma pessoa, uma entidade, é uma seita secreta, né, ninguém entende aquela prova, mas eu entendo, assim, a posição da fundação do vestibular, porque realmente o Graciliano Ramos, ele é de uma inteligência, assim, invejável. Ele é muito inteligente, ele consegue imprimir na obra dele uma coisa muito forte na linguagem. Eu tinha um professor que ele me falava isso e simplesmente fez todo sentido na minha cabeça. Um livro bom é um livro que orna a linguagem, né, o texto com o conteúdo. Isso é um livro bom, que você consegue ligar, relacionar a linguagem e o conteúdo. Então, por exemplo, no livro do Vidas Secas, né, eu já vou dar uma adiantadinha. Ele conseguiu retratar a vida seca do Nordeste na linguagem dele. Então, é uma linguagem super seca. Você lê, você fala, meu Deus, a pessoa, né, sem emoção, não tem aquela. Ai, que bom que você ama. É muito bom, realmente é muito bom. E a pessoa não tem, tipo assim, aquela empatia, é uma coisa seca, é uma coisa sem vida. Mas é exatamente o que ele quer passar sobre o sertão nordestino, sabe? Que são vidas secas, vidas sem vida. Então, sim, remete ao Nordeste, exatamente. A seca do Nordeste e a seca do. O Fabiano que não fala. Bruna, perfeita. Maravilhosa. Perfeita, exatamente. Fabiano que não fala. Então, tudo parece que as coisas ficam entaladas. E ele consegue trazer isso na linguagem dele. No livro Angústia, não vai ser diferente. Eu não sei se vocês que já leram sentiram isso também, mas é um pouco angustiante ler o livro Angústia, por mais doido que pareça. Então, angústia, angustia, né? A obra Angústia, angustia, porque dá aquela agonia, sabe? Você sente que tá tudo muito tenso, as coisas estão muito tensas, então você começa a ter aquela angústia no peito, sabe? Meu Deus, é o Luiz da Silva sofrendo por causa da Marina, ele também tá desempregado, ele começa a perder dinheiro, e começa tudo a acontecer, e você, sabe, parece que você vai explodir. É muita angústia mesmo. Então, não é um livro confortável. Isso eu entendo muito, né? Algumas pessoas falam, ai, não gosto de ler Angústia porque não é um livro gostoso. Realmente, ele não é um livro gostoso, ele é um livro que incomoda. Então, Angústia traz isso, né, dentro da obra, mas enfim. Falando um pouco do Graciliano Ramos, né? A gente sabe que ele foi um escritor brasileiro, óbvio. Gente, perdão minha cachorra que tá latindo, tá bom? Foi um escritor brasileiro e o romance, né, do Vidas Secas foi a obra mais importante dele. E ele é considerado um dos melhores ficcionistas do modernismo e é o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Então, o que é um prosador? A gente tem dois tipos de texto, né? A gente tem, quando a gente vai analisar uma escola literária, ele ganhou algum prêmio? Ixi, agora não me lembro. Não me lembro se ele ganhou algum prêmio. Mas creio que não. Eu não lembro. Eu vou dar uma pesquisada. Mas, vou até escrever aqui. O Graciliano Ramos, o que eu ia falar é da diferenciação da prosa para a poesia, né? A prosa, a gente sempre divide. Sim, ele ganhou o Prêmio Lima Barreto, o Prêmio Literatura Infanto-Juvenil, o Prêmio Felipe de Oliveira, esses três. Ganhou 3 prêmios. Mas, enfim.
Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas ele nunca ocupou também nenhuma cadeira, né, na Academia de Letras, ao contrário do Machado, né, não sei se vocês lembram dessa história, né, do Guimarães Rosa, que ele falava que quando ele fosse ocupar a cadeira, ele ia morrer. E foi o que aconteceu. Enfim. Mas o Graciliano Ramos, ele trabalha com prosa. Então, a diferença de prosa e poesia. Sempre na escola literária, a gente divide essas coisas, prosa e poesia. Por exemplo, o Graciliano Ramos, a gente fala que ele é o melhor, mais importante prosador da segunda fase do modernismo. Só que quem está também na segunda fase do modernismo? Uma pessoa super importante. Não sei se vocês lembram. Super importante. Na segunda fase do modernismo. Vocês já tiveram isso? Alguém arrisca? Exatamente, Carlos Drummond de Andrade. Perfeito. Ele também está lá. Então, mas por que o Graciliano é o mais importante? Ele é o mais importante prosador da segunda fase do modernismo. Porque o Carlos Drummond de Andrade era poeta. Então, o Drummond é o mais importante poeta e o Graciliano Ramos, o mais importante prosador. Beleza? Então, tem essa distinção. Prosa é um texto corrido, né? Que conta uma narrativa. Então, narra uma história. Enquanto a poesia tem uma estrutura poética, né? Caracterizada principalmente pela o lirismo da poesia. Enfim, a obra do Graciliano Ramos, majoritariamente, trata de problemas do Nordeste brasileiro. Então, a gente sabe que na segunda fase do modernismo, eles começam a se voltar para questões regionalistas. Vocês lembram, né, que na primeira fase do modernismo começa aquela liberdade, todo mundo, meu Deus, agora eu sou livre para escrever o que eu quiser, né? Lembra que antes tinha até o parnasianismo, era aquela coisa muito rígida, sempre muita rima, tudo tinha que estar certinho. Aí chegou a primeira fase do modernismo, meu Deus, liberdade, cantou, entendeu? Vou escrever do jeito que eu quiser, vou fazer a prosa do jeito que eu quiser, a poesia do jeito que eu quiser, porque é o que manda, a gente é livre. Foi mais ou menos isso. Então, primeira fase do modernismo, liberdade cantou. Segunda fase do modernismo, eles querem consolidar essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, eles querem investir em temas regionalistas, em temas de crítica. Então, a primeira fase do modernismo não apontou muitas críticas, né? Não se inseriu, não se jogou muito as críticas, né? Sociais, principalmente. Enquanto a segunda fase se voltou para a questão regionalista, para a questão da crítica social, para a questão do homem em si. Então, isso é muito importante pontuar. Que a segunda fase do modernismo, ela se difere muito da primeira fase do modernismo. E o regionalismo é uma das características mais marcantes do Graciliano Ramos. Tanto é que a obra, né, Vidas Secas, se passa no sertão nordestino e, basicamente, o tema da obra é sobre o sertão nordestino, né? Então, Vidas Secas, óbvio, conta uma narrativa de uma família, mas o foco sempre, a história está envolta num contexto do sertão nordestino. Então, a questão regionalista é muito forte. Então, a história de Angústia se passa em Maceió, não sei se vocês sabiam, mas por mais que o Graciliano ele valoriza muito as questões regionalistas, em Angústia isso não é tão forte assim. Não é que não seja forte, mas é que não é tão presente quanto no Vidas Secas, por exemplo, né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. E sempre existe uma crítica das relações humanas, ou seja, a gente vai ver que no Vidas Secas é mais voltado para uma crítica social, né? Então, a gente tem essa distinção. No Vidas Secas é uma crítica social e muito voltado ao regionalismo, enquanto na obra Angústia é sempre uma crítica mais humana, ao ser humano.
e voltado menos ao regionalismo e mais ao individualismo. Então, a gente tem essas distinções, né, nas obras, mas ele sempre valorizou muito o contexto regional e também histórico. A gente vai ver que a obra dele também reflete muito o contexto histórico de quando ele escreveu, né? Enfim, a gente já falou das obras de maior sucesso, que foram Vidas Secas, e ele também escreveu outros livros, como São Bernardo, Angústia, A Viagem, a gente vai ver logo em seguida. Em São Bernardo tem até vou mudar o slide, mas eu vou falar uma coisa de São Bernardo. Tem até uma coisa super legal no livro, que descreve muito o que acontece em Angústia, que ele fala que, por incrível que pareça, ele usa a palavra, não é angústia, é a palavra, eu vou lembrar, mas enfim, é uma palavra, por exemplo, o meio angustiante que me cerca me torna alguém com angústia, preenchido por angústia. Então, isso é o que o Graciliano também retrata muito. Vocês vão ver que o tempo histórico da época, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York, tudo isso vai refletir no Brasil, refletir em pobreza, refletir em migração, refletir em falência, refletir em fome, em anomia, em queima de pés de café. Então, isso tudo vai fazer que haja uma decadência das pessoas brasileiras que estavam envoltas no ciclo do café, por exemplo, eram fazendeiros, então eles vão entrar à falência. Então, o meio que cerca ele, cheio de angústias, torna ele angustiante, entende? Então, é sempre isso. É meio uma coisa de determinismo. Não sei se vocês conhecem esse termo, creio que sim, mas o determinismo é quando o meio que você está inserido determina quem você é. Então, como você vai agir, as atitudes que você vai tomar. Então, tem muito isso na obra também. Bom, continuando a falar um pouco sobre o Graciliano Ramos, ele foi uma pessoa muito política, mas apesar de ele ter sido muito político, muito envolvido com partidos comunistas, antes de 1945, ele nunca tinha se envolvido com nenhum partido comunista. Ele era apenas uma pessoa política, né? Então, era vereador, era, enfim, ativista, ele era militante, protestava, mas não era envolvido ainda com o Partido Comunista. Em 1936, ele foi preso, né? Foi o ano de publicação de Angústia. Ele foi preso, acusado de ser comunista. Então, lógico que a gente está olhando para um período histórico, não sei se vocês já estudaram isso, creio que sim, da ditadura varguista, então da era Vargas. Então, Vargas tomou o poder, ele tinha uma questão ideológica, tinha acabado de acontecer a intentona comunista, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, tava aquele clima de tensão, meu Deus, o comunismo, ele é ameaçador, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com ele. É mais ou menos o que acontece hoje. Mas, então eles estavam nesse clima, sabe? De tensão, de medo de alguém trazer uma ameaça comunista, de revolução para o Brasil. Então, acabaram prendendo quem tinha, às vezes, pelo menos uma tendência à esquerda, uma tendência revolucionária, e o Graciliano foi uma dessas pessoas, que ele foi preso sob a acusação de que era comunista, né? E aí ele saiu, é doido, né, pensar, porque prenderam ele, porque acusaram ele de comunista, ou seja, não era mais para ele ser comunista. Ele sai da cadeia e ingressa no Partido Comunista, né? Então, para a gente ver que a prisão não ajudou muito, né? Errado ele não tá, mas a gente pode ver que a prisão não significou muita coisa para ele, porque é aí que ele teve essa ânsia de revolução, essa ânsia de ingressar, de fazer os estudos sobre o comunismo, enfim.
E aí, ele já foi eleito o presidente da Associação Brasileira de Escritores, né? Então, ele teve cargos muito importantes. E em 1952, ele viajou para vários países socialistas, né? Porque ele queria conhecer mais o socialismo, o comunismo de perto, por mais que o comunismo, né, nunca existiu na história. Mas ele foi conhecer esses países socialistas do leste europeu, né? Na época da União Soviética. E aí ele descreve essa experiência naquela obra que eu falei para vocês, que é a obra Viagem, publicada em 1954, depois da sua morte. Então, é doido pensar também que Angústia foi escrito no momento de muita angústia. Então, estava tudo muito angustiante, né? Então, as pessoas estavam com medo de ameaças comunistas, todo mundo vivendo sob tensão. E aí, ele escreve esse livro Angústia, preenchido por angústias. Angústias das pessoas que perderam suas fazendas de café, que perderam essa plantação, que faliram por causa da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, é um livro que reflete as angústias que estão sendo vividas no momento da escrita do Graciliano Ramos, né? E a gente sabe também que ele é um dos autores, um dos ficcionistas, né, do modernismo mais importantes. E ele faz parte de um grupo que inaugura o realismo crítico. Então, o que seria mais ou menos esse realismo crítico, né? É um realismo, eu não sei se vocês lembram de quando vocês estudaram a escola realista. Então, existia a escola realista, por exemplo, o Machado fez parte dela, né? A gente lembra que eles mostravam a realidade, mas não era aquela coisa crítica, né? Então, eles só denunciavam, era um tom de denúncia. Então, no realismo, era sempre denunciando o que estava acontecendo. Então, Machado de Assis, por exemplo, no livro Quincas Borba, ele denuncia a sociedade burguesa que explora o proletariado, ele denuncia uma burguesia intolerante, uma burguesia que só pensa em luxo, só pensa em dinheiro. Então, ele faz essa denúncia, mas não de forma a criticar e apontar vários dedos. Ele só expõe que isso existe, né? Aí o Graciliano Ramos, ele aprimora isso, né? Não só ele, mas vários outros autores, eles aprimoram isso por meio de um realismo crítico. Então, a gente sabe que o realismo no Graciliano, ele mostra a realidade do sertão nordestino, a realidade de Maceió, depois da quebra da Bolsa, com a falência dos fazendeiros. Então, ele mostra essa realidade, mas critica também a negligência do governo, critica o pensamento de enriquecimento dos burgueses. Então, ele não se isenta da crítica, ele pelo contrário, ele faz essa crítica. Além de denunciar, ele também critica a omissão, né, das ações dos governantes e das pessoas que se ocupavam de cargos públicos, né? Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre as características da obra dele. A gente sabe que ele está inserido no modernismo, como eu já falei, especificamente na segunda geração, e é o que eu tinha comentado antes, ele vai aprofundar aquelas conquistas que obtiveram na primeira geração e vai ter um plus. Ele vai elaborar críticas à sociedade da época, o realismo crítico, e também vai ser regionalista, né? A segunda fase do modernismo é muito caracterizada pelo regionalismo, mas principalmente pela crítica. Eu não sei se vocês já entraram em contato com alguma obra do Drummond, se já vocês me avisem qual, porque eu adoro Drummond, vou querer saber. Mas ele é uma das pessoas que mais realiza crítica social e ele está inserido na segunda geração modernista. Então, é basicamente isso. A segunda geração é preenchida por crítica, por um realismo crítico. Então, uma das características principais dele é uma literatura crítica, né? Ele representa os problemas do país, especificamente de uma região. Então, ele escolhe majoritariamente nas obras dele a região nordestina, que é onde ele mais encontra pobreza, precariedade. Então, ele acaba escolhendo essa região.
mas ele basicamente quer denunciar uma pobreza, né, os problemas sociais que existem não só lá. Então, quando ele fala de regiões, quando ele fala sobre lugares específicos, ao mesmo tempo a gente consegue universalizar essa crítica. Então, a crítica, apesar de ser a questão do sertão nordestino, a questão de Maceió, da quebra da bolsa, a gente consegue universalizar aquela crítica, né? Tornar aquilo algo universal. Então, isso é muito legal da obra do Graciliano Ramos também. E ele também traz. Ai, que legal! Você leu Clara Enigma, gente, é tudo pra mim. Meu Deus, deixa eu ver qual mais. Antologia Poética, Sentimento no Mundo. Nossa, perfeito, Bruno. Que bom que você adorou. Nossa, ele é perfeito, né? Que bom que você leu. Muito legal. Adorei. Enfim, obrigada por ter falado. Então, Graciliano, ele traz uma literatura que aborda, né, os problemas sociais e reflete sobre esses problemas sociais, marcantes, principalmente do momento que forem escritas as obras. Então, ele traz esse realismo crítico, sempre refletindo a época da escrita da obra. Então, por que o Graciliano Ramos escreveu tanto sobre uma família de fazendeiros, ex-cafeicultores, porque é o que estava acontecendo no momento. Quando ele escreveu Angústia, por exemplo, em 1936, a Bolsa tinha acabado de quebrar em Nova York, a gente estava falindo o nosso ciclo do café, estava entrando a Era Vargas, então tinha uma repressão, né, uma coisa angustiante. Então, a gente sabe que tudo que ele escreve reflete aquilo que estava sendo vivido no momento, né? Então, é importante a gente pensar nesse aspecto também da linguagem dele, que é um reflexo daquilo que ele estava vivendo e que a sociedade como um todo estava vivendo no momento em que ele escreveu a obra. Bom, a gente sabe também que a literatura dele é feita para provocar uma conscientização. Sempre, sempre, sempre. Ele tem como objetivo criticar, né, denunciar um problema social, uma questão social, para provocar sempre uma conscientização na gente. Tem coisas no livro, né, que a gente lê, a gente fala, nossa, mas por que ele escreveu isso? Quando a gente vai pensar, a gente fala, faz todo sentido. E ele está querendo abrir nossos olhos para falar, preste atenção para esse problema, porque ele está acontecendo, ele é real, e a sociedade precisa olhar para ele, entendeu? Então, ele sempre denuncia esses problemas, essas questões sociais, de forma a fazer com que a sociedade olhe para esse problema, né? Preste atenção para esse problema, que são problemas reais. Por exemplo, o problema do vidas secas, da pobreza, da falta de comunicação. Então, são problemas que precisam ser olhados, precisam ter uma atenção especial da sociedade como um todo. Bom, a linguagem dele é o que eu já falei, é simplesmente perfeita. É o traço peculiar dele mais importante, porque ele reflete a problemática do homem, da sociedade, na linguagem dele. Então, ele descreve a paisagem, ele descreve o homem, ele descreve as características psicológicas dos personagens, de forma a sempre relacionar a linguagem com o conteúdo. Então, ele sempre tem eu vou falar depois, no começo do livro, ele começa falando da Marina, o Luiz da Silva, né? Eu vou falar mais para frente, que o livro é narrado em primeira pessoa, já vou adiantar isso. Então, é o Luiz da Silva, o personagem principal que narra o livro. E ele começa devagar, falando Marina, mar, amar, rima, começa a devagar, assim, e tudo tem sentido. Então, mar significa uma coisa, o ar significa outra. Então, tudo faz sentido, nada é por acaso. Eu acho que eu já falei isso em outra aula que eu tive a oportunidade de dar, eu vou falar isso sempre que possível.
Nada numa obra é por acaso. Então, se ele escreveu aquilo, é porque tem um significado por trás. E justamente por isso que esses autores são, assim, incríveis, maravilhosos, porque você fala, não é possível que ele pensou nisso, né? Às vezes a gente acha, será que sou eu que estou interpretando demais, que estou me aprofundando? Não, ele pensou. Às vezes ele não pensou nem exatamente no que você pensou, mas ele deixou aberto para que as pessoas conseguissem, né, interpretar de uma forma crítica, de uma forma inteligente. Então tudo é pensado. É importante a gente falar sobre isso também. Bom, falando um pouco mais da segunda geração modernista, Machado com Dom Casmurro. Exatamente. É exatamente isso. Primeiro que também o livro Dom Casmurro, isso é muito legal, que a gente vai ver aqui no livro de Angústia também. O livro Dom Casmurro é... Nossa, Yasmin, não é totalmente isso. Gente, e vocês já viram que tem várias discussões, né? Se traiu se o Bentinho traiu, a Capitu não traiu. Quer dizer, se a Capitu traiu o Bentinho, não traiu. Nossa, é tipo discussão real. Tem pessoas que discutem feio para saber se a Capitu traiu ou não traiu. Né? Enfim, eu já tenho minha opinião formada. Mas é uma briga, dá vontade de ir lá perguntar para ele, meu Deus, o que aconteceu, né? Traiu ou não traiu? Mas eu acho que é justamente isso que ele queria fazer. Ele queria deixar essa reflexão. E o Graciliano faz muito isso também. Ele deixa uma reflexão para a gente pensar, nossa, mas o que queria dizer isso, né? O que isso quis dizer? Que mensagem que isso quis passar? E aí a gente vai interpretando, a gente vai atribuindo novos sentidos, até que a gente percebe, sim, é verdade, Yasmin. Nossa, é verdade. Nossa, isso faz todo sentido. Falou tudo. É ler para vestibular, exatamente. Falou tudo. Eu também tinha preconceitos contra clássicos. Super te entendo, mas Dom Casmurro é perfeito. Enfim. Mas tudo na linguagem tem um objetivo. E o autor, muitas vezes, às vezes, ele nem tinha uma resposta pronta para aquilo. Ele escreve, ele fala, nossa, mas isso pode significar isso pode significar aquilo também. E ele não escolhe, ele simplesmente deixa aberto. Isso que é o legal da obra, é a gente olhar e interpretar de várias formas diferentes, né? Então, isso que é o bonito da literatura. Enfim, se deixar, eu fico divagando aqui, gente. Mas a segunda geração modernista, vamos falar sobre ela. Ela aconteceu entre 1930 e 1945. Então, a gente sabe que a Semana da Arte Moderna, né, que deu início ao modernismo, ela foi em 1922. Então, aí teve aquela coisa de quebrar os padrões rígidos, era sempre aquela coisa, rima, tudo tinha que estar rimando, todos os versos tinham que ser com sílabas métricas, e aí explodiu. Não quero mais, Liberdade cantou. É sobre isso. Aí chega 1930, eles falam, beleza, Liberdade cantou, mas e agora? E os problemas que estão acontecendo no mundo? E a quebra da Bolsa de Nova York? E a pobreza no sertão nordestino? Então, e a ditadura que vai se iniciar? Então, vamos focar para essas coisas, sabe? Beleza, a gente está adorando essa liberdade, mas a gente está esquecendo de denunciar aquilo que é realmente importante para a sociedade, né? São os problemas sociais que a gente precisa prestar atenção. Então, a segunda geração modernista, ela sempre reflete os problemas, né, as aflições da quebra da Bolsa de Nova York e também os reflexos no Brasil, que foram a pobreza, a migração, a falência, a fome, a anomia, as queimas de pé de café, como eu já falei. Então, a segunda geração modernista, ela deseja fomentar algumas ideologias, você pode até ver, por exemplo, o Graciliano Ramos era uma pessoa muito política, né? Então, a gente sabe que ele era ligado com o Partido Comunista, isso depois dele ser preso, óbvio. Ele foi preso injustamente, isso já é consenso, né, entre as pessoas. Mas ele foi ligado à política, então a segunda geração modernista, ela tenta trazer essas ideologias, né, e
incentivar o fim do capitalismo e a ascensão do socialismo. A gente sabe que o Drummond também pregava isso, enfim, sempre combatendo também, né? Porque a gente sabe que estava na ascensão do nazifascismo, em problemas da guerra mundial. Então, eles queriam combater esse nazifascismo e pregar a paz, a harmonia e a justiça, né? Então, basicamente, isso que a segunda geração modernista quer. O Graciliano Ramos, ele sempre foi muito adepto ao socialismo, né? Como eu já falei. E é o que eu disse também, ele é muito enxuto na linguagem. Se vocês lerem o livro Angústia ou Vidas Secas, tanto faz, você vai ver que ele vai enxugando as frases ficam curtas, é aquela coisa que angustia, sabe? Então ele é perfeito, ele é perfeito na linguagem, ele é perfeito na crítica, e ele sempre usa, isso é muito importante, né, da obra dele, ele usa um fluxo de consciência. O que é isso? Promovido pelo narrador onisciente. O que é isso? De repente, então, o Luiz da Silva, que é quem narra o livro e é o personagem principal, ele tá narrando o livro, falando da vida, taranã. Ele começa um fluxo de consciência. Sabe quando você tá, tipo assim, escrevendo um trabalho, está estudando, aí você começa devagar, assim, fala, meu Deus, é exatamente isso que acontece. Exato, pensamento aleatório, sabe? Algo que vem assim na cabeça, às vezes nem é aleatório, tipo desconexo, mas ele começa devagar sobre as coisas que ele tá pensando, entende? Ele começa a mergulhar naquilo, mergulhar naqueles pensamentos. Então é sempre um fluxo de consciência, ele escreve, né? Ele vomita a consciência dele em palavras. Sim, exatamente. Questão do ócio também. Quando você tá ocioso também, isso acontece, enfim. A questão dele devagar, quando ele tá ocioso, quando ele tá pensando sobre tudo que tá acontecendo na vida dele, ele começa a devagar sobre as coisas e sobre a vida, né, que tá acontecendo em volta dele. Então, isso é muito importante. O fluxo de consciência é a palavra da obra Angústia. Então, isso é muito importante. O que surpreende, né, a crítica em Angústia é justamente o fato do foco narrativo estar em primeira pessoa. E isso não é novo em Graciliano, né? O Graciliano ele sempre usa o foco narrativo em primeira pessoa, exceto em Vidas Secas, que é a obra mais importante dele, que é em terceira pessoa. Então, quando a gente fala que existe uma incursão psicológica, é que o narrador em primeira pessoa, ele imprime, né? Ele imprime os pensamentos dele, ele imprime as sensações dele na obra. Então a gente sabe, por exemplo, que eu ia relacionar com Dom Casmurro, né? Que a Yasmin falou muito, muito bem, muito bem. Agradeço, inclusive. Mas o Dom Casmurro, ele é narrado em primeira pessoa. Então, quem tá narrando é o Bentinho. Ele que tá passando as impressões da Capitu, ele que tá contando a história. Você acha que isso não tem um viés, né? Quando a gente fala... Ai, fofa. Quando a gente fala as coisas, eu admito, quando eu vou contar as coisas para minha mãe, são o viés do meu pensamento que vai junto, entende? Eu não consigo ser uma pessoa totalmente imparcial. E o Bentinho não conseguiu, assim como o Luiz da Silva não vai conseguir. Então, muitas das coisas que ele retrata no livro é uma incursão psicológica que acontece. Ele insere o pensamento dele, enviesado muitas vezes, dentro do livro, dentro da obra. Então, e também existe um escapismo temporal muito grande. A gente vai ver que a obra, ela se inicia no fim. Então, o Luiz da Silva, ele está acordando de um coma que ele teve de 30 dias. Ele acorda e fala, eu vou contar tudo que aconteceu até aqui. Então, aí ele volta a história, entende? Então, existem esses escapismos temporais. É muito importante a gente se atentar a isso, né? Enfim, agora a gente vai falar um pouco dos personagens. Quem são esses personagens da obra Angústia? Primeiro é o Luiz da Silva, que é o personagem principal, é o protagonista. Ele é um funcionário público e um escritor frustrado.
Sim, nossa, deixa muito confusa. Eu não sei se vocês já viram o livro Nove Noites, mas, gente, o que que é aquele livro? Vai, volta. Nossa, é uma coisa doida. Eu fico perdida. Realmente é muito difícil de entender. Não facilita. Mas não, mas calma, Yasmin, que a Tabata que vai dar, ela é perfeita. Ela vai fazer vocês entenderem tudinho. Mas é uma coisa assim, que eu precisei de ajuda para entender. Mas essa ajuda vocês vão ter, então vai dar tudo certo. Mas é uma obra super boa. Tá bom, combinado. Mas, ó, falando dos personagens da obra Angústia. Primeiro é o Luiz da Silva, né? Ele é um funcionário público, escritor frustrado. Depois ele vai ser demitido, ele vai perder o cargo, enfim. Ele é um escritor frustrado porque ele sempre quis escrever as obras dele, ele sempre quis publicar os textos que ele fazia, mas ele nunca conseguia, ele não conseguia a fama também que ele imaginava, enfim. Ele é um escritor frustrado. Então, a gente já vê, logo dessa caracterização de início, que ele é uma pessoa com angústias, correto? Sabe quando você quer ser uma coisa e você não consegue ser? Isso já dá uma angústia, concorda? Já dá uma sensação ruim no peito. Frustração, exatamente. Então, obrigada, Bruna. Você, tipo, se sente frustrado. É uma angústia que você guarda no peito. Então, ele já começa assim, angustiado por não conseguir ser quem ele queria ser. Isso é uma coisa muito angustiante. Enfim. A gente vai ver a Marina. A Marina, ela é vizinha do Luiz, né? E eles vão estabelecer um relacionamento amoroso, enfim. E ela torna-se a noiva do Luiz, né? E ela é muito marcada pela lascívia. O que é lascívia? É desejo de luxúria, desejo de luxo, de uma vida luxuosa, de várias coisas. Eu quero sempre as melhores coisas, as coisas mais caras, as coisas que remetem a mais dinheiro. Ela levava essa vida, ela é marcada pela lascívia. Até pode ser uma palavra que pode cair em alguma questão, porque a Vuveste tem dessas, de colocar uma palavra, sabe? Aí você fala, gente, o que é lascívia? Aí você fica, meu Deus. Então anotem essa palavra, lascívia é o desejo de ter uma vida luxuosa. Então a Marina é essa pessoa que deseja ter uma vida de luxo, cheia de coisas. E vocês acham que o Luiz da Silva vai conseguir dar essa vida, visto que ele está falido, visto que ele está sem condições de fornecer qualquer coisa, até para a família dele, imagina para Marina, apesar dela ser a pessoa que ele amava, né? Então, Luísa Silva realmente não vai conseguir fornecer tudo isso, e a vida dela também vai ser marcada por angústias, angústias de não ter o que ela quer, angústia depois com o Julião Tavares, que a gente vai ver. Enfim, aproveito já para falar do Julião Tavares. O Julião Tavares, ele é um inimigo, assim, mortal do Luiz. Não porque talvez o Julião nem odeie tanto o Luiz assim, mas o Luiz odeia o Julião. Eles são, para ele, assim, o Julião é uma pessoa horrorosa. Ele se acha porque ele tem muito dinheiro, ele dá em cima da Marina, ou seja, já pegou pesado, entendeu? Ele não gosta do Julião Tavares, acha uma pessoa ruim, uma pessoa sem caráter, não gosta. Mas a gente não sabe de fato se o Julião Tavares é essa pessoa exatamente. Yasmin, sim, tipo, não. É tipo assim, o Julião Tavares fala, a Luísa Silva, seu chato, seu feio, ridículo. É basicamente isso. Mas o Julião Tavares, a gente não sabe realmente se ele é uma pessoa horrorosa. Lógico que por ele ter muito dinheiro e pela atitude dele depois, que a gente vai ver com a Marina, né? Que faz uma atitude horrorosa, tem uma atitude horrorosa. Ele parece ser realmente uma pessoa muito ruim, mas a gente tem que lembrar que é sempre o viés do Luiz da Silva falando forte, né? Então ele sempre xinga muito o Julião Tavares, porque ele odeia o Julião Tavares. Bom, a gente vai falar da Vitória também, que é a criada do Luiz da Silva, né? Uma funcionária que trabalha na casa dele. Eu vou deixar para falar dela depois, tem um slide para ela.
Tem o Moisés também, que é um amigo do Luiz, judeu, e ele é muito, 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 muito político, no sentido de comuna mesmo, comunista. Ele queria fazer uma revolução, aí o Luiz da Silva achou as ideias dele meio doidas, enfim. Vocês vão ver, e isso é um pouco do viés do Graciliano Ramos, né, gritando aí, tentando inserir um pouco dessa ideologia dentro da obra dele, né. A gente vai falar também do Dr. Gouveia, que é o proprietário da casa do Luiz da Silva, né? E até acontece algumas tretas, né? Porque o Luiz da Silva fica devendo. Ele sempre tá devendo para o credor, né? Que é o Dr. Gouveia. Então é uma coisa que a gente vai analisar também depois. E tem o Pimentel, né? Que o Pimentel não, gente, desculpa, a Pimentel. Que ela cria contraste e mostra profundidade, né? Então, é uma personagem que vocês vão ver que contrasta muito com tudo que está acontecendo na obra, né? Vocês vão ver depois, porque tem um slide mais para frente falando sobre essa personagem. Enfim, primeiro vamos falar do Luiz da Silva, né? Então, ele é um pretenso escritor. Ele tentou começar a fazer sonetos, ele achou que poderia ganhar dinheiro com aquilo, então ele começou a escrever artigos, os políticos encomendavam, né? Porque os políticos, obviamente, queriam ser favorecidos nas eleições, então eles encomendavam os jornais, as matérias para o Luiz da Silva, né? Só que aí depois sim, extremamente perturbado. Exatamente isso. Só que aí depois ele começa a perceber que aquilo não é para ele. Ele já começa a dever muito pro credor, que é o dono da casa, né, que é o Dr. Gouveia. Então, aquilo, a escrita, né, essa vida de poeta, de escritor, não vai render para ele, não vai funcionar. Ele vai precisar de mais dinheiro, né? E aquilo não vai ser suficiente. E também não vai ser suficiente para sustentar a vida que a Marina queria. Porque a Marina, ela queria o quê? Uma vida luxuosa. Não sei se vocês já viram aquele vídeo. Uma vida luxuosa, rodeada de carros, de luxo, era o que a Marina queria. Enfim. O Luiz da Silva é um homem extremamente perturbado e assombrado. Ele é, assim, muito perturbado, muito. Vocês vão ver que várias coisas ele mostra perturbação. E perturbação, para mim, é sinônimo de angústia. É uma coisa assim, é uma angústia, né? Se não for sinônimo, é uma coisa que leva a uma angústia, a perturbação. Então, tudo ele estava perturbado. Então, ele queria logo beijar a Marina e ele queria logo transar com a Marina. Ao mesmo tempo, ele queria logo casar com a Marina. Oi, Yasmin, pode falar, amor. É engraçado que nessa parte mesmo, ele começa a ficar muito, assim, obsessivo mesmo. Tudo era ela, e depois a mesma coisa com o Julião, é o Tavares, né? Tudo era ele passava, ele falava, ele reclamava, ele xingava. Nossa, chega até a ser, igual você falou mesmo, angustiante, porque parece que só tem aquilo para ele falar, para ele ver, para ele fazer, porque ele literalmente só faz e pensa aquilo. Nossa, é exatamente isso, Yasmin. Obrigada pela sua fala. É exatamente isso. É uma coisa, parece que ele persegue, sabe? Tipo, ele insiste muito. A insistência é a palavra, ele insiste muito naquilo. Muito. Então, até no começo, ele tá muito confuso. E na página seguinte, ele apresenta uma razão, né, do fluxo mental dele. Ele começa, Marina. Aí ele começa devagar. Marina, Marina. Ar, mar, rima, ira, amar. Então, você consegue perceber que ele está muito fissurado naquilo. E no fim, toda essa separação, mar, tananana, por exemplo, o ar. O ar é a necessidade dele de respirar, é uma opressão. Ele precisa de um fôlego, sabe? Parece que ele está sempre entalado. Ele nunca consegue respirar, sabe? Ele é uma pessoa cheia de angústias. Então, o narrador, né, que é o Luiz da Silva, ele vive ofegante, com a respiração curta, cansado, sempre angustiado. Então, isso reflete muito. O mar, por exemplo,
indica uma ambiguidade de liberdade e afogamento. Ele quer fugir para o prazer, mas ele também tem essa oscilação, essa inconstância de, ao mesmo tempo que ele se autodeprecia, ele também quer fugir para os prazeres, para as felicidades, mas ele não tem dinheiro, como que ele vai ser feliz? Como que ele vai dar uma vida boa para a Marina? Você entende? Tipo, só de falar isso, é uma relação cheia de angústias, cheia de angústias. Então ele é muito perturbado com as coisas ao redor, né, que o atrapalham. O Dr. Gouveia sempre cobrando ele, explorando ele também, né, e ele sem dinheiro para pagar. Então é sempre uma coisa muito de angústia, né. E é o que eu coloquei no slide, que a gente não sabe o que é real e o que acontece na cabeça dele, né, porque realmente é uma coisa muito enviesada. A gente tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque nem sempre são coisas reais. Até por ele ser uma pessoa perturbada, uma pessoa assombrada, a gente não sabe até que ponto tudo que ele fala é real, né? E ele também é assombrado no passado, pelo passado dele, né? Sim, exatamente. Exatamente, Yasmin. Ele fala, tudo bem, eu pago um pouquinho, o resto ele que lute. Exatamente. E você entende que esse fato dele pagar um pouquinho e depois ele que lute, gera uma angústia, um conflito. Quando, assim, eu não, já fiquei devendo para várias amigas, né? Mas sei lá, quando eu devo um dinheirão, assim, para alguém, você fica com uma aflição no peito, né? Não ser que seja para aquela amiga que nunca te paga nada em troca, né? Enfim. Mas. Ai, gente, eu sou sincera, vocês podem até me cortar. Falei, Helena, o que é isso? Sim, parece que ele vive faz tanto tempo no caos que nem liga. Exatamente, parece que ele nem liga mais. E ao mesmo tempo que parece que ele tá acostumado a viver nessa angústia, ele transborda essa perturbação, sabe? Ele transborda, tipo, uma vida perturbada, uma vida cheia de angústias. É realmente muito doido. E ele é muito. Ele é assombrado pelo passado. Inclusive, o que aconteceu no passado, para vocês terem uma ideia? No passado, o pai dele morreu e ele sentiu tremuras quando o pai dele morreu, né? Isso a gente vai até falar na frente. O Evaristo, ele foi enforcado em um galho de. Acho que era carrapateira, alguma coisa assim. E é um modelo que ele vai ser copiado, né, no presente com o Julião, a gente vai ver, né, nesse negócio de enforcamento. Então ele vive com coisas no passado. Ele lembra também quando o avô dele levantou, super agitado, com uma jiboia enrolada no pescoço. Então esse negócio de enrolado no pescoço, até o símbolo de ter algo enrolado no pescoço, dá angústia, sabe? Igual, gente, é uma coisa muito nada a ver que eu vou falar, mas quando você usa blusa de gola alta, gente, eu tenho uma angústia, porque aquilo fica no pescoço, sabe? Ou quando alguém, sim, ou quando, sei lá, alguém te pega pelo pescoço, gente, e aquilo dá uma angústia, sabe? É sempre um negócio de enforcamento. Sabe, parece que a pessoa quer explodir, quer vomitar aquela angústia. Enfim, então isso é muito importante a gente notar também. Ele é muito autodepreciativo. Nossa, gente, faltou a dicção. Mas ele é orgulhoso, né? Ele é orgulhoso das coisas que ele fez. Ao mesmo tempo que ele fala, nossa, eu gostei de escrever, mas ele fala, eu gosto de ler livros ruins. Então, quem fala isso? Entende? Eu gosto de ler livros ruins. Por que ele gosta de ler livros ruins? Para ele pensar que o livro dele é melhor. Então, ao mesmo tempo que ele se autodeprecia, ele também é muito orgulhoso. O ego dele é muito elevado. Até por isso que ele também xinga um monte Luiz da Silva, ou o Genão Tavares, enfim. A gente vai falar um pouco da Marina, bem superficial, porque, gente, eu preciso mais rápido porque eu falo muito, desculpa. Mas a Marina, ela é a vizinha, né, do Luiz da Silva e é o par romântico dele. Eles chegam a ficar noivos, né, e ele gasta todo o dinheiro dele com ela, porque ela queria o enxoval perfeito, ela queria as melhores roupas, ela queria a melhor comida. Então, ela queria tudo de melhor, de alta qualidade. Só que o Luiz da Silva não tinha esse dinheiro, convenhamos, ele não conseguia nem pagar o aluguel da casa dele. Como que ele vai fazer um enxoval de luxo, uma coisa, sabe, super rica, luxuosa? Não tem como.
né? Vamos admitir. E já vou dar um maior spoiler de todos. Ela trai o Luiz da Silva com o seu rival, o Julião Tavares. Deixa eu ver aqui o que a Yas escreveu. Foi aquela cena da Marina no banheiro com a mãe. O Luiz... Sim, meu Deus. Gente, particularmente, eu acho o Luiz um maluco. Eu acho ele uma pessoa, tipo, perturbada, real. Ele é, tipo, uma pessoa extremamente perturbada. Ele é muito, muito maluco. Aquilo é, tipo, parece o Stalker, sabe aquela série You, tipo, que o cara é muito fissurado na pessoa. Ele quer ouvir, tipo, até ela tomando banho, até os mínimos detalhes. E, nossa, isso é péssimo. Enfim. Mas, falando sobre a Marina, ela tem um destino trágico. Ele é o carinha da série You, exatamente. Sim, Ana, exatamente. Ele ficava ouvindo ela pela parede. Sabe aquelas pessoas que colocam o copinho para ouvir? Era ele. Então, é uma pessoa extremamente stalker, perturbada, né? Então, é uma pessoa que você não vai acreditar na narrativa. Você não pode acreditar, assim, tão fácil na narrativa dele, né? Deus me fez, exatamente. Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus. Longe de mim. Mas a Marina tem um destino trágico, que é a gravidez, né? Ela acaba engravidando do Julião Tavares e ele abandona ela. Então, convenhamos, o Julião Tavares também não é uma pessoa ótima, né? Mas a gente sabe que o Luiz da Silva, visto a perturbação dele, também não é a melhor pessoa para descrever alguém, como alguém é de fato, né? Vamos falar então sobre o Julião Tavares. Ele é o arquirrival do Luiz da Silva. O Luiz da Silva odeia ele. O Luiz da Silva até descreve ele como um homem gordo e vermelho. Então, imagina, ótimo, uma pessoa vermelha. Me lembra o Trump, né? Péssimo. Então, e o Julião Tavares, ele é muito patriota. Ó, patriota, de novo, lembrou o Trump. Enfim, só coisas... Ele deprecia mesmo a figura do Julião Tavares, entende? E o Julião Tavares é de família rica, que é dona de comércios imóveis, então é uma figura do burguês, do capitalista. Bruna. Ô, Bruna. Ô, Bruna, um dia eu vou marcar pra ficar só conversando com você, pra gente ficar dando risada. Ai, todo mundo daqui, né, gente? Ai, enfim. O Julião Tavares é o próprio burguês. Convenhamos que burgueses não são tão legais assim, né? Tipo assim, não é preconceito, mas, né? Imagina, a pessoa riquinha, aquele cara da blusinha branca, daquele meme, né? Filhinho de papai. Então, realmente, ele não é uma pessoa tão boa assim. Porém, o Luiz da Silva, tipo, pinta ele como a pior pessoa do mundo. E ele conhece o Luiz num evento, né? E passa a frequentar a casa dele, né? Mesmo, tipo assim, o Luiz não gostando dele, ele sempre vai lá. E o Moisés, que é tipo, o melhor amigo do Luiz, também se incomodava com ele. Até porque o Moisés, a gente lembra, que ele era, tipo, super comum, né? Super comunista. Acho que um comunista vai gostar de um burguês filhinho de papai. Não vai. Então, o Moisés também se incomodava. Certeza! Nossa, Yasmin, você falou tudo. Certeza, ele também é invejoso. Nossa, certeza. Porque o sonho dele era ter a vida do Julião Tavares e poder dar tudo que a Marina queria, né? Nossa, você falou tudo. Certeza que ele ia amar ser o Julião Tavares. Também tem um pouco de inveja nisso daí, né? Enfim. A fala do Luiz é sempre mostrada, né, de forma obscena. Você vê que eu lembro até de um diálogo, vou ver se eu acho ele, eu acho que ele tá até aberto aqui, que é um diálogo horroroso do Luiz com a Marina. Ele não consegue conversar com a Marina, são coisas muito obscenas, muito invasoras, sabe? Tipo, são coisas feias, enquanto a fala do Julião é uma fala pomposa. Então, ele consegue ter o charme. O Luiz não, o Luiz é direto e reto, eu achei. Ó, Marina, a gente deve acabar com isso, minha filha. Vamos pra dentro. Aí ela fala, vou nada. Torcia o corpo, defendia a virgindade com unhas e dentes. E ele querendo invadir, ele querendo transar com ela logo. E ela não queria. Aí está direito. Então é melhor apressar o casório. Ele já queria casar. Aí a Marina, com que roupa? Que é que falta? Tudo. Eu sou uma noiva pelada, meu filho. Aí ele ficou sem paciência. Ora, ora, entre nós não há cerimônia. Arranja-se.
Eu tenho umas economias, pouco, mas tem. Também você não precisa de muita coisa, minha filha. Umas fronhas, umas camisas. Ele fala isso. Então, olha que fala mais rude, né? Mais invasora. Não é uma coisa legal de se falar, de você ouvir. Tipo, se apressa, você não precisa de nada, vamos lá. Não é uma coisa cuidadosa, sabe? Então, a gente sabe que o, o Luiz da Silva também não é uma pessoa tão cuidadosa assim. Tem até um trecho que eu coloquei. Comecei a odiar Julião Tavares. Farejavam, percebi-o de longe, só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor. Canalha! E randia os dentes, arrumava os papéis tremendo de raiva. Tudo nele era postiço, tudo dos outros. Então, me perdoa que a escrita do pelo modo, viu? Foi sem querer. Mas a gente vê que o Luiz, ele transbordava raiva, transbordava ódio pelo Julião Tavares, né? Isso até causa uma angústia. Enfim, o Moisés, que eu já falei, que ele é um obsessão, exatamente. Why you so obsessed with me? O Julião vai cantar essa música. Enfim, o Moisés, como a gente falou, ele era um judeu e revolucionário utópico, então ele era extremamente politizado e o Luiz até falava, para com essas ideias de política, de revolução, não é assim fácil, né? Enfim. Mas ele era muito amigo do Luiz da Silva. E a Vitória, que é a criada do Luiz da Silva, né, a funcionária que trabalha para ele, ela possui um papagaio que irrita muito o Luiz. Então, o Luiz, você percebe que sempre não é uma coisa legal, sabe? Tipo, possui um papagaio, igual no Campo Geral. Um papagaio que imita, fala o meu nome, que ele me faz carícias. Não é, tipo, um papagaio que irrita ele, sabe? Sempre uma coisa muito chata, cheia de angústia, né? E ela também, ela enterra todo o dinheiro que ela recebe de pagamento perto de uma árvore, no quintal do Luiz da Silva. Então, olha que doideira, né? E o Luiz da Silva, ele zomba isso dela. E fica alimentando uma paranoia que ela roubaria a quantidade de dinheiro dele. Currupaco todas as vezes, exatamente. Sim, Yasmin falou tudo. Ai, gente, tô amando o que vocês estão falando, obrigada. Amando. Enfim, e aí o Luiz, ele sempre encontrava o dinheiro. Inclusive, o Luiz chegou a roubar o dinheiro uma vez, porque ele precisava muito. Ele foi lá e cavou e roubou. Ou seja, falava que ela era paranoica, mas ia lá e alimentava a paranoia dela, entendeu? Sempre uma relação de angústia. Bom, o começo do livro, ele começa como? Começa no meio. No meio não, né? Já no fim. Quando o Luiz, ele acaba de se recuperar de uma grave doença, ele tinha entrado em coma, né? E ele vivenciava delírios após ter feito o que ele fez, que a gente vai ver lá na frente. E essa questão do delírio é muito importante para a obra. Aí começa assim. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturaram à realidade e me produzem calafrios. Então, ele acorda angustiado, né? Tem coisa mais representante da angústia, né, que ele viveu, não existe. Enfim, ele dá logo de cara a rede de pensamentos angustiantes dele. Então, ele fala também dos ódios por vagabundos, ratos, mulheres. Ele fala muito da figura de rato, ele odeia ser comparado a rato, inclusive. Ele odeia rato, ele é fissurado por rato, vocês vão ver. Ele se descreve como uma figura definhante, uma figura que está se definhando, está se destruindo, né? E ele também aponta que a vida dele é muito monótona, né? Ele está descontente com o próprio emprego, até porque ele desejava ser escritor, nunca deu certo, ele foi para um cargo público, enfim. Ele sempre é uma vida angustiante, né? Não é aquela coisa, ai, gente, oi, meu nome é Luiz, eu sou feliz, né? Trabalho com o que eu gosto. Não, é tipo tudo o contrário. Eu não faço o que eu gosto, eu tenho ódio de ratos, mulheres, vagabundos, então, tipo, é uma coisa super agressiva. E nesse intervalo, ele faz várias digressões. Digressões é exatamente o que a gente falou, o fluxo de consciência. Então, ele faz muitas digressões sobre a infância dele e a juventude dele. Então, aconteceu muitas coisas na infância dele, na juventude.
Por exemplo, a obsessão que ele tem por figuras fálicas, né, redondas, a cobra, a corda, isso remete muito à infância dele, né? E ele é o neto de um grande dono de terras, mas hoje ele vive na miséria, que a gente vai até ver essa questão do histórico familiar. Olha isso que doido. O vô dele chamava Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. Beleza. O pai, Camilo Pereira da Silva. Opa, tirou o Cavalcante, né? De Aquino. E o Luiz? Luiz da Silva. Então, isso vai encurtando os nomes, significa o empobrecimento da família. Então, quanto mais sobrenome, né, mais você é bem falado, renomado, enfim. Então, quanto mais ia diminuindo os nomes, mais pobre ficava a família, né? E o avô Trajano, os negócios dele iam mal, os animais estavam morrendo, a casa estava cheia de goteiras, e ele também era alcoólatra, né? Então, ele maltratava também os escravos, falando que ele era o senhor deles, sendo que a escravidão já tinha acabado faz tempo. Então, é importante observar isso. Ele viveu quase 100 anos, né? Mas no fim da vida ele já estava doidinho, chamando a esposa que já estava morta, né? Bom, tinha a avó germana também, que ela falava sozinha, sempre uma família meio perturbada, sabe? O pai Camilo, ele vivia fumando e ele torcia pela vitória do partido preferido, então tem uma coisa política já dentro da família dele. E ele tinha, olha isso, gente, ele tinha o costume de jogar o filho no poço cheio de cobras e depois puxá-lo. Aí eu não culpo muito o Luiz da Silva por ser meio assim, né? Mas olha que coisa doida. Não havia diálogo com o filho, não havia nenhum diálogo. Então, era uma família sempre preenchida por angústia. O pai que joga o filho num poço cheio de cobra, até por isso que o Luiz ficou fissurado por figuras fálicas, né? Por cobra, algo redondo. Isso também remete até ao sexo, né? A gente vai falar um pouco disso na frente. Enfim, as pessoas esquecem de avisar que o pai do Luiz da Silva morreu quando o Luiz da Silva tinha 14 anos. E ele simplesmente não conseguia chorar pela morte do pai ou lembrar de uma memória feliz que ele teve com o pai. Ele simplesmente tem uma memória forte da morte dele. E os credores, né, os donos da casa do pai do Luiz, leva tudo que tinha na casa, né? Por conta do pai ter falecido, né? E eles não iam ter mais dinheiro, enfim. O Luiz da Silva começou a estudar aos 10 anos, né? Ele fica emocionado. Exatamente. Complicado, né? Não dá para entender. Mas, tipo assim, eu acho que ele tem uma imagem muito ruim do pai dele. Porque imagina, alguém que te joga num poço cheio de cobras, ele não deve. O médico me disse que se você no vestibular fala, criança fala. Nossa, Bruna, verdade? Nossa, eu não sabia disso. Olha isso. Nossa, verdade. Pode ter muita relação com isso, né? Falou tudo, realmente. Enfim. O Luiz da Silva, muita relação. Exatamente. Obrigada por ter falado isso, viu? Nossa, tem tudo a ver com o Luiz da Silva, não consigo falar, enfim. O Luiz da Silva, ele começou a estudar aos 10 anos. Ele brincava sempre só, mais uma vez, um forte traço de angústia, né? E desde a morte do pai, ele se sente perseguido, perturbado. Ele ouve vozes. E quando ele vai para Maceió, que é onde a história ocorre, ele vive por um tempo, né? Uma passagem de pobreza, ele pede esmola na rua. E apesar do emprego público que ele conseguiu ter salvado ele meio que despreza, porque, querendo ou não, não é o que ele queria fazer da vida, né? Bom, ele sempre, ao longo de todas as memórias dele, ele é constantemente invadido pela imagem da Marina. Então, a Marina está sempre presente nos pensamentos dele. Sempre, tudo que ele pensa, de alguma forma, ele remete à Marina. A Marina nua, a Marina na chuva, a Marina sendo enforcada, tipo,
né? Bom dia, sendo enforcada, gente. Então, é sempre, sempre, sempre a Marina vem na cabeça dele, né? E ele tinha uma dívida com o Moisés também, que ele usou para pagar coisas da Marina, porque a Marina queria sempre um enxoval bonito, ela queria um enxoval bonito, né, do, do casamento, ela queria as melhores roupas, enfim. E aí ele sanou essa dívida, né, e ele conseguiu voltar a encontrar com Moisés, a conversar com Moisés, e enfim, até tem uma cena que chega um policial e o Moisés, por ser muito político, muito ativo, ele até se inibe, porque ele fica com medo, sabe, dele tá falando demais, enfim. E lembrando que era aquele período de repressão, de sempre muita tensão, muita angústia, né? A gente não sabe, assim, o que pode falar, o que pode ser dito, o que não pode. Tinha acabado de ter intentona comunista, e aí tava todo mundo com medo de uma ameaça comunista, então eles tinham muito medo do que iam falar, do que não iam falar, né? Enfim, é muito interessante a gente pensar no Luiz e na Marina como uma relação ambígua, porque era até o que eu tava falando, né? Gente, como alguém que ama uma pessoa pensa na pessoa enforcada? Eu acho isso um pouco de perturbação, né? Então, olha esse trecho que eu peguei. O vulto que se mexia não era a senhora idosa, era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. Demais, não havia nada de interessante nela. Sim, senhor, disse comigo, muito poética. Aí entre as roseiras, com os cabelos pegando fogo e a cara pintada. Essa outra estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ocupava o quintal inteiro, um azougue. Que diabo tem ela? E mergulhei na leitura. Desatento, está claro, porque o livro não valia nada. Virava a página muitas vezes e quando isso acontecia, olhava, fingindo desinteresse. A mulher dos cabelos de fogo tinha unha pintada. Lambisgoia. Gente, olha isso. Fingindo desinteresse. Desinteresse? Uma pessoa que tá fissurada em outra tá desinteressado? É muito tóxico. Tóxico, sim. Gente, eu vou fazer um tribunal com Luiz da Silva. Tóxico. Você foi acusado pela Lei 157 tóxico. É isso. Ele é exatamente assim. Então, ele é assim, péssimo, né? É uma relação que não dá para entender, não dá para entender. Então, chamava ela de lambisgoia, pelo amor de Deus, tipo, enfim, ele era fissurado por ela, fissurado, muito tóxico, gente, abusivo. Enfim, o Luiz, ele tava até bem financeiramente, né, no início, assim, então ele considerava investir na relação. Antes, ele considerava a pobreza um impeditivo total, porque ele estava pobre, ele não estava ganhando dinheiro, enfim. Mas, ao mesmo tempo, olha como isso é ambíguo, ele demonstra repulsa a esse desejo incessante da Marina por luxúria, né? Por coisas de luxo. Então, ele fala que essas coisas são muito supérfluas, que é um absurdo. Então, ao mesmo tempo que ele quer agradar ela, ele acha isso absurdo. Sempre acompanhado de uma fala muito violenta, né? De uma narrativa muito violenta. Enfim, os dois começam a trocar gentilezas e daí nasce uma amizade. Segundo ele, eram diálogos rasos, né? Mas ele explica que eram diálogos rasos porque ele considerava ela muito estúpida. Gente, né? O cara é realmente abusivo. Considerava a mulher muito estúpida, pelo amor de Deus. Péssimo. Enfim, a mãe da Marina, a dona Adélia, pede para o Luiz arranjar um emprego para a filha, né? E o pai da Marina, o seu Ramalho, diz que a filha não serve para trabalhar ou estudar, que quem casar com ela fará mau negócio. Então, assim, os pais da Marina não ajudam também, super deprecia ela. Enfim, aí tem um trecho que eu coloquei. Tornei-me, pois, amigo de Marina. Com certeza começamos por olhares, movimentos de cabeça, sorrisos, como sempre acontece. Depois, palavra aqui, palavra ali. Em pouco tempo estávamos camaradas, tratando-nos por você, procurando reproduzir os nossos diálogos, compreendo que não dizíamos nada. Frívola,
Incapaz de agarrar uma ideia, a mocinha pulava como uma cabra em redor dos canteiros e pulava de um assunto para o outro. O que me aborrecia nela eram certas inclinações imbecis ou safadas. Safada, isso que ele que queria transar com ela, entende? Então o cara meio que inverte tudo, literalmente. Bom, aí a gente vai para o primeiro contato físico do casal. Eu acho o livro do Graciliano Ramos um livro que traz bastante coisas explícitas, né? Então ele retrata mesmo o sexo, a tentativa do sexo, a insistência, né, do Luiz em transar com a Marina. Então ele traz isso muito, né? Então a gente vai falar primeiro do primeiro contato físico do casal. O Luiz, ele conta para a Marina que conseguiu um emprego para ela, né? Ela não se entusiasma, mas ela agradece. Aí, com as mulheres por causa da mãe, por causa da mãe, eu creio que não, Eduardo. Até porque ele teve um contato muito precário com a família dele. Então, eu creio que não seja por causa da mãe. Mas pode ter uma relação, sim. Eu achei interessante o que você falou. Eu vou pensar, mas creio que não. Mas achei muito interessante o que você falou. Realmente, tipo, assim, o Luiz, ele sempre... Você pensa, ele teve um abandono. Eu acho, o Luiz, ele tem uma obsessão por figuras fálicas. Eu acho que ele tem uma obsessão pelo sexo. Eu acho que ele queria, tipo, transar logo, entende? Eu sinto, né? Quem sou eu pra falar? Mas, tipo, eu sinto que ele é muito obcecado por figuras fálicas, sabe? Que remetem a algo sexual, enfim. Então, eu acho que ele tem muito essa necessidade de ter um contato físico logo com a Marina por conta disso, dessa obsessão por conta das cobras, né, que ele deve ter traumatizado quando o pai dele jogou ele num poço, sabe, cheio de cobras. Então, acho que ele tem essa obsessão. Enfim, nisso que o Luiz conta pra Marina que ele conseguiu um emprego, ela fica, né, feliz, mas ela não se entusiasma e agradece. Aí, ela estende a mão pra ele, pra que ele beijasse a mão, né? Ele morde o pulso dela. Gente, né? Enfim. Aí os dois engatam numa troca de beijos ardentes, né? Uma pegação. E no final, o Luiz diz que eles deviam se casar logo, né? E a Marina não se entusiasma, mas concorda. Então, o Luiz sempre muito apressado, né? Muito avançado. Não dá para defender ele, exatamente. É impossível. É tipo, Luiz, me ajuda a te ajudar. Ele não ajuda nem um pouco. Ele não ajuda nunca. Enfim, vamos ler esse trecho aqui dela estendendo a mão. E estirou a mão, levantei-me, tomei-lhe os dedos. O contato da pele quente deu-me tremuras. Tremuras, eu lembro que ele sentiu tremura também quando o pai dele morreu. Acendeu os desejos brutais que tinham esmorecido. Olhando-a de cima para baixo, via-lhe os seios que subiam e desciam, as coxas, a curva do quadril. Veio-me a tentação de rasgar-lhe a saia. E repetia como demente. É porque ele quer muito bem, Marina. Apertei-lhe a mão, mordia. Mordia o pulso e o braço. Marina, pálida, só fazia perguntar. Que isso, Luiz? Que doidice é essa? Mas não se afastava. Desloquei as estacas podres, puxei Marina para junto de mim, abracei-a, beijei-lhe a boca, o colo. Enquanto fazia isso, minhas mãos percorriam-lhe o corpo. Quando nos separamos, ficamos comendo-nos com os olhos, tremendo. O que foi que nós fizemos, Luiz? É o diabo, Marina. Ninguém tem culpa. Foi uma topada. E agora é continuar. Qualquer dia a gente casa. É verdade, precisamos tratar disso. Você que acha? Concordou passivamente numa sílaba. É uma dos diabos. Eu queria dar a ela alguma independência. Acabou-se. Gosto da pequena. Amarro uma pedra no pescoço e mergulho. Doido, né, gente? Tenso, angústia, angustiante, muito angustiante. Intenso, exatamente, intenso, Bruna, muito intenso. Enfim, o Luiz e a Marina, eles passam a se encontrar todas as noites, né? E ele sempre insistindo para levar ela para transar, tentando convencer ela a ir pro quarto dele.
ela sempre se recusa e insiste no casamento, né, em todas as formalidades, porque ela queria casar antes de, né, transar. E o Luiz vai na mãe da Marina pedir a bênção, os pais consentem, né, concordam com o casamento, e o Luiz entrega a ela, né, a mãe, as economias, que eram 500 mil réis, para providenciar um enxoval. A Marina sempre quis o melhor enxoval de todos, o mais rico, o mais luxuoso, enfim. Com esse dinheiro, a Marina não compra tudo que ela precisava, né, que ela queria, mas sim as coisas inúteis. Inúteis também é o que ele falou, né? Lembra sempre que é uma coisa muito enviesada. O Luiz, ele vai arranjando cada vez mais dinheiro para bancar os luxos da noiva, né? Então, foi aí, né, que eu falei lá que ele tinha contraído uma dívida com Moisés, depois se desculpou, que eles foram até ficar juntos no restaurante. Foi aí que o Luiz, ele contrai uma dívida com Moisés, porque ele quer presentear a Marina com um anel e com um relógio. E aí ele pede dinheiro emprestado no Moisés. E aí, depois de comprar esses presentes, ele retorna para casa e encontra o Julião Tavares trocando olhares com a Marina. Desculpa, trocando olhares com a Marina. Enfim, o Luiz, ele fica doido, ele fica furioso. E a visão dele é contaminada por diversos sentimentos e lembranças. Então, ele lembra dele matando cobras na infância. Então, pensa, o cara, ele já é perturbado normalmente, né? Num dia normal, o sol normal, né? Tudo certo, ele já é perturbado. Agora, imagina o arquirrival dele com a Marina, trocando olhares. Pelo amor de Deus, ele ficou doido. E espantou a visita, né? Obviamente. Aí o Luiz, que estava transtornado, ele sai para tentar se distrair, né? Porque ele estava assim, transbordando angústia, transbordando fúria, né? E aí ele encontra uma prostituta no caminho, paga o jantar para essa prostituta e vai até a casa dela, né? Aí nisso, gente, olha como é uma relação ambígua, né? Ele recusa o serviço da prostituta e tenta dialogar. Ele sente pena dela. Ai, até parece, né? Até parece que é uma pessoa boa. Enfim. Aí, continuando, a Marina convence o noivo que não tinha acontecido nada entre ela e o Julião, né? Porque o marido saiu furioso. E ela se alegra com o presente que ele tinha comprado com o dinheiro que o Moisés emprestou, né? Aí, quando ela foi questionada sobre o casamento, ela desconversa. Ou seja, não queria casar tanto assim, né? Ela tava de papinho com o Julião. E ela sempre impõe novas necessidades para o enxoval, né? Então, ela estava protelando a união, ou seja, ela estava adiando. Então, ai, nossa, a gente tem tudo pronto. A gente tem a flor, a gente tem um buquê, a gente tem tudo. Ai, faltou uma coisa. Aí pega essa coisa. Ai, mas faltou isso. Aí pega. Entende? Sempre isso. Ela estava adiando. Sempre para frente, né? Ela não queria viver isso logo. O Luiz, ele acaba se endividando cada vez mais com. Ai, eu também. Nossa, eu também não tiro a razão dela. Ai, eu ia me acabar também, ia ficar exigindo um monte de coisa até ele desistir. Eu concordo que era uma relação abusiva, né? Eu acho que se ela saísse assim, de supetão, eu nem sei o que ele faria com ela. Enfim. Aí o Luiz, ele se endivida cada vez mais, né? Porque ele vai comprando as coisas pra Marina, ele não consegue pagar a casa. A Marina já nem usa os presentes. Ela muda totalmente, porque ela fica super estranha. E o Luiz tem certeza que ela tá se envolvendo com o Julião e fica comparando ela com uma prostituta. Então, olha como o Luiz, ele sempre usa uma linguagem muito agressiva com a Marina, sabe? É um olhar muito agressivo sobre a Marina. Isso é muito feio. É muito sério também, muito intenso no livro. Então, a mãe tenta disfarçar, né, a situação, falando que são coisas da mocidade, por isso que ela tá se afastando. E o Luiz, voltando do trabalho, sempre vê o Julião e a Marina conversando. Então ele fala, tem caroço nesse angu, né? Aí o Luiz tenta retornar à normalidade, né? Mas ele sempre entra numa crescente irritação e angústia. Então, ele tenta, tipo assim, se afastar, vou conhecer novas mulheres. Mas sabe quando você, tipo, termina com alguém, você
vai ficar com outra pessoa para você tentar esquecer, você não consegue parar de pensar na pessoa? Não adianta, não consegue parar de pensar. Enfim, e aí a relação da Marina e do Julião só cresce e os dois começam a ostentar o namoro. Os dois se assumem, o Luiz tenta se envolver com outras pessoas, ele não consegue, porque ele só pensa na Marina. Enfim. E aí o Luiz e o seu Ramalho, que é o pai da Marina, passam a conversar todas as noites, né? Então ele sempre fala que lamenta pela filha, fala que olha as coisas horrorosas, né? Porque aí você percebe o machismo que tá dentro da sociedade. Fala que ela deveria ter morrido quando ela era criança, porque aí ela não ia fazer essas cagadas. Então, olha como isso é machista, né? Péssimo essas falas, péssimo. Enfim, de repente, as visitas do Julião à Marina tornam-se escassas. Ou seja, o Julião se acostumou com a Marina, sempre lá por ele, e para de visitar ela, simplesmente. Começa a parar, se envolver com as pessoas, obviamente, porque ele é safado também. A Marina começa a ficar triste e quieta. De repente, o Luiz esbarra com uma grávida na rua e pensa na Marina. Ele tem certeza que ela estava grávida. É um sexto sentido também do Luiz, né? Enfim. Aí, olha isso. Ouvindo-a do outro lado da parede, no banheiro, imagina a jovem grávida. Chora de pena dela. Ele começa a ouvir ela no banheiro. Ele sempre tenta ouvir tudo que ela tá fazendo no banheiro. Todos os assuntos. Ele sempre quer ficar sabendo de tudo. Ele é fissurado nela. Porque era uma casa, era um... Como que chama aquela casa que é dividida, tipo, entre duas... Tipo, é uma parede no meio. Eu vou lembrar. Ela chorando, conversando com a mãe, ele lá, ouvindo. Exatamente, exatamente. Tipo, ela... no momento péssimo, e ele ouvindo tudo, sabe? Nossa, é péssimo. Enfim, gente, aquela casa dividida, que agora eu esqueci o nome. Geminada! Nossa, gente, obrigada. Geminada, obrigada. Era uma casa geminada. Então, o Luiz estava de um lado e o... Então, uma casa geminada, Bruna, é tipo assim, pensa numa casa normal, só que, tipo, no meio tem uma parede gigante que divide a casa em dois. Tipo, é a mesma casa, só que divide, sabe? Então. Enfim, era uma casa geminada. O Luiz de um lado, a Marina do outro, né? Aí o seu Ivo, que é um andarilho, que é um morador de rua, basicamente, que visitava o Luiz, presenteia o Luiz com uma corda. Na hora que o Luiz vê aquilo, ele já calculou tudo. Ele fala isso. Ele quer matar o Julião com aquela corda e guarda a corda no bolso. Beleza. Aí o Luiz persegue a Marina quando ela sai de casa, né? Olha isso, persegue, gente. Pra ver se ela encontra o Julião. Ele tava fissurado nisso, queria saber se ela tava com ele, enfim. Aí, um dia, ele vê a Marina entrando no estabelecimento de uma parteira. E ele imagina que ela tá fazendo um aborto, o que ele considera um crime. E aí ele começa a xingar ela, o que é muito machista, chamar ela de puta, de vagabunda, enfim. E ela, assim, ódio, sim, exatamente. Se o Luiz e a Marina nunca transaram, Eduardo, eu acho que eles nunca transaram, porque eles não chegaram a casar. E a Marina não queria transar antes de casar, mas sempre teve uma insistência muito grande do Luiz em cima da Marina. Mas é lógico que eles chegavam, né, a ficar calorosamente, mas não chegaram a transar. Enfim, ela fica muito pálida, obviamente, ela tinha acabado de sair de uma parteira, ela tava mal, e ela fala, pelo amor de Deus, me deixa em paz, né? Coitada, a menina tava sofrendo. E ele tem certeza que ela vai encontrar o Julião Tavares, né? Aí a gente parte pro desfecho. O Luiz descobre que o Julião tem uma nova amante. Nisso, o Luiz fica puto. Aí ele segue o Julião quando ele sai do café e para ver se ele vai encontrar com uma moça, né? E ele espera por horas até ele sair da casa dela, né? Dela da Marina. Dela da Marina não, dela da moça que ele ia encontrar, né? Então ele perseguiu ele para ver se ele ia encontrar com a moça que ele estava traindo a Marina. E aí ele espera ele sair da casa da moça que ele estava traindo
né, para fazer uma coisa. Que coisa é essa? Ele persegue o Julião e aí dá um ataque de raiva no Luiz, uma fúria. Ele enforca o Julião com a corda que o seu Ivo deu para ele, o andarilho. Ele enforca o Julião e mata o Julião. E aí ele coloca o Julião amarrado num galho de árvore para simular um suicídio, né? Para fingir que o Julião tinha se suicidado, para ele não levar essa culpa, né? E aí ele fica pensando no desfecho do crime dele. Ele fala até que as pessoas passavam, trombavam no Julião e nem percebiam nada, só pediam desculpa. Enfim, muito tenso. No outro dia, ele se livra de tudo que pudesse, tipo, ferrar ele, incriminar ele, né? E ele entra numa paranoia enorme que ele vai ser descoberto. Então, pensa. Eu entendo, assim, porque imagina você matar uma pessoa. Eu nunca saberia dormir com esse sentimento de angústia. A angústia tá sempre lá, gente. A angústia é todo o tempo. Então, eu nunca ia conseguir dormir com esse sentimento de culpa, de angústia, né? Mas ao seu redor parece que a vida tá intacta. Mas a consciência dele, né? Ele entra até em um estado de semiconsciência. Começa a pesar, e ele pesar. Então ele começa a ficar perturbado. Nisso, uma grave doença acomete ele entra em coma, e depois de 30 dias ele acorda e começa a contar. Eu acordei, faz 30 dias, e aconteceu isso. E volta tudo, aí ele começa a contar, não que ele conta tudo de novo no livro, mas aí ele começa, a primeira coisa do livro, ele começa contando que ele acordou. Aí ele conta toda a história até chegar de novo na parte que ele acordou, entende? Não sei se dá para entender. Então ele começa o livro, acordei. Vou contar o que aconteceu até aqui. Ele conta tudo até chegar o momento que ele fala, acordei. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Aí a gente tem vários simbolismos, né? Primeiro, o simbolismo da cobra, que aparece muito. Então, ele é várias vezes acometido por pensamento com cobra. A cobra se enrolando no pescoço do avô dele. E isso também remete a uma forma fálica, né? Cordas, canos, cobras, enfim. O rato, que ele frequentemente escuta o barulho, né? De rato na casa dele. E ele fala que ele não queria ser um rato, porque ele associa o Julião a um rato, né? E literalmente a sujeira e a degradação da sociedade, né, do rival e da sua própria vida. Então, o rato é um simbolismo para a degradação, para a depreciação que ele faz com a vida dos outros e com a própria vida. E a forma fálica sempre aparece, corda, cano. Então, é associação com a sexualidade violenta, e aí a gente fala da questão do sexo, que ele sempre remetia a essa figura. Então, você pensa, uma forma fálica, né? É uma coisa sexualizada. E ele tinha essa sexualidade aguçada, violenta, né? Então, ele tinha pensamento sexual constante e a associação do sexo sujo, né? A uma misoginia, que é retratada no livro também. Aí a gente tem uma oposição, né, do Julião e do Luiz da Silva. Então, o Julião, ele era um burguês, o Luiz da Silva descreve ele como um gordo, que ele consegue as mulheres que deseja, uma família rica, que seguiu rica, né? Ao contrário da família do Luiz, que empobreceu, que faliu. E ele tem uma nova riqueza, ele abre um comércio, ele é espaçoso, anda passos largos, conquista as mulheres, enfim. Enquanto o Luiz da Silva, olha aí, ele é um trabalhador, suando, mirrado, né? Ele é misógino, ele tinha uma família rica que ficou muito pobre, e ele se espreme para passar, sabe? Ele é uma pessoa sofrida, com angústia, enquanto o Julião é pomposo, entende? Ele tem presença. Mais alguns pontos que a gente vai falar. O socialismo na obra, isso é muito presente. Na figura do Moisés, que é aquele amigo do Luiz, lembra? Então, ele é muito presente. Tem uma crítica social. Então, o narrador, né, o Luiz sempre fala que o Dr. Gouveia sempre cobrava ele da casa, do aluguel, que ele cobrava muito, e ele fala que isso era explorador, que ele explorava ele. Então, isso tem muito a ver com o socialismo também, do burguês, do proletariado, até a figura do Julião burguês, do Luiz da Silva proletariado. Então, tem uma crítica social também, a miséria existencial,
da vida pobre que o Luiz levava enquanto caráter, porque ele não tinha caráter, né? E falava que o Julião também não tinha caráter, enfim. É uma narrativa circular. Se você vê, angústia me remete um pouco ao símbolo do infinito. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já viram o símbolo do infinito, que é tipo assim, ó, um 8 deitado, sabe? E o 8 deitado, ele me lembra um pouco uma corda também. E ele me lembra uma coisa que vai e que volta, igual a narrativa do livro. Então, o Luiz acorda, aí ele conta tudo que aconteceu, volta até o dia que acordou e que ele vai contar tudo que aconteceu, aí ele conta tudo que aconteceu, volta até o dia que acordou, então é vai e volta, sempre e sempre uma angústia, sabe? Com a cobra que morde a cauda. Exatamente. Nossa, Eduardo, falou tudo. A cobra que morde a cauda, exatamente. Então, é sempre essa questão de que vai e volta, vai e volta. Sempre numa angústia existencial, sabe? Reforçando o pessimismo. E aí a gente fica com essa pergunta, né? O crime de fato aconteceu? O que é realidade? O que é oriundo da mente perturbada do Luiz? Então, tem muitas coisas que a gente não consegue saber se realmente foram verdade ou não dentro do livro, justamente por o Luiz estar narrando o livro em primeira pessoa, né? Então, é basicamente isso. Ele termina o livro perturbado, muito angustiado, muito atrapalhado. Ele é perturbado desde o início, né? A Marina tem esse destino, que ela é abandonada pelo Julião Tavares. Ela acaba abortando o filho dela, né? Porque ela fica abandonada, o Julião Tavares trai ela. E o Julião Tavares, ele continua com a vida dele, rico. E o Luiz da Silva fica doido, imerso na consciência dele, na consciência pesada de ter matado uma pessoa. Então, é basicamente esse o livro. Não sei se vocês gostaram, eu sei que é um livro muito angustiante, muito, muito, muito. Traz uma angústia, uma sensação ruim no peito. Você fala, meu Deus, esse cara é péssimo. Ao mesmo tempo que o Julião também não é uma pessoa certa, que o Luiz tem seus motivos para ter raiva do Julião, mas a Marina é que mais sofre nessa história inteira, entende? Porque ela é cercada por misoginia, cercada por machismo, ela é cercada por um cara que perturba ela, que persegue ela, que insiste em transar com ela, todo mundo manda na vida dela, menos ela. Exato. Nossa, foi uma reflexão perfeita, Yasmin. Isso não dá angústia, você não mandar na sua própria vida? Tem coisa mais angustiante do que você não ter controle da sua própria vida? Então, é isso. O livro é a pura angústia, transborda angústia, escorre angústia. Então, é esse o livro. Ele é um livro muito bom. Não é uma leitura, por exemplo, Campo Geral. Não sei se vocês viram a aula de Campo Geral. É uma leitura que você sai, meu Deus, sabe? Tipo, maravilhada. Não, aqui você sai, meu Deus, sabe? Meu Deus. Meu Deus, o que ocorreu, sabe? Que delírio. Realmente é muita angústia. Bom, eu queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar qualquer coisa.